Olá, meu nome é Lucas Evangelista, faço Ciência da Computação no campus da UFC em Crateús e hoje eu estarei mostrando a resolução da questão ogro da fase 1 da OBI 2024. E a questão vai trazer o seguinte: o ogro e o bicho-papão, eles são amigos, porém o bicho-papão ele tem dificuldade em aprender aritmética e, e o ogro quer ajudar o bicho-papão através de uma brincadeira. Nessa brincadeira ele mostra um certo número de dedos na mão esquerda e um certo número de dedos na mão direita. E aí o bicho-papão vai falar o resultado. E aí, no nosso programa, ele vai dar algumas regras. Se o número de dedos da mão esquerda for maior que o número de dedos da mão direita, a gente vai retornar a soma entre esses dois números, da esquerda e da direita. Caso contrário, ou seja, se o número de dedos da mão esquerda não for maior, for menor ou igual, o resultado que a gente vai imprimir será o dobro da diferença entre o número de dedos da mão direita e o número de dedos da mão esquerda. Ou seja, a gente vai ver a diferença entre esses dois valores e vai multiplicar por 2, certo? Então agora a gente vai passar para o código. Primeira coisa que eu faço é declarar duas variáveis. Primeira, eu vou chamar de E, como traz na própria questão, se a gente ler. Essa variável ela vai guardar o número de dedos da mão esquerda, ok? E eu declaro outra variável chamada de D, que vai guardar o número de dedos mostrados da mão direita. E aí a questão diz o quê? A questão diz se o número de dedos na mão esquerda é maior que o número de dedos na mão direita, então o resultado é a soma dos dois números. Como é que a gente pode fazer isso? A gente faz isso através de uma condicional. Então a gente vai colocar if, ou seja, se o valor que eu tenho E for maior que o valor que eu tenho D, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a soma entre E mais D, ok? Mais D. Caso contrário, ou seja, se o número de dedos da mão esquerda não for maior que o número de dedos da mão direita, eu vou mostrar o dobro da diferença entre direita e esquerda, ok? Então, eu faço isso utilizando o else, ok? Então, eu vou printar novamente. Dessa vez eu vou printar duas vezes. Vou deixar bem claro aqui, através dos parênteses, que eu quero a diferença entre direita e esquerda, ok? Então, o que, que a gente tem aqui? Primeiro, eu recebo os valores que vão representar o número de dedos da mão esquerda e da mão direita. E depois vai ter uma simples condicional. Se o número de dedos da mão esquerda for maior que o número de dedos da mão direita, eu vou somar esses dois valores. Se não, caso contrário, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar multiplicar por 2 a diferença entre o número de dedos da mão direita e o número de dedos da mão esquerda, ok? Vou pegar o dobro dessa diferença, certo? Então, a gente vai fazer aqui alguns testes, ok? Para ver se o nosso programa está rodando certo. Primeiro elemento que eu vou botar, primeiro valor, ele vai para a mão esquerda. Então, eu vou colocar aqui 2. Agora, esse segundo número vai ser para a mão direita. Então, eu coloquei para a mão esquerda 2, para a mão direita 1. Se 2 é maior que 1, ele deve retornar a soma entre 2 e 1, ok? Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter 3. 3 é 2 mais 1. Vamos tentar com outro valor. Vamos supor que na mão esquerda tem 5 e na mão direita tem 3. Eu devo retornar, segundo o nosso programa, 8, que é a soma, certo? Porém, se eu colocar outro caso, por exemplo, vamos supor que na minha mão esquerda eu tenho 2 dedos e na minha mão direita eu tenho 4 dedos, ok? Então ele não se enquadra nessa primeira condicional, nesse primeiro if, ok? Ele vai se enquadrar no else. Então o resultado que eu preciso ter é
a diferença entre direita e esquerda, no caso 4 menos 2, que vai dar 2, e aí eu multiplico por 2. Então 2 vezes 2 vai dar 4. Esse é o resultado que eu preciso ter. E é isso que vai acontecer. Vamos testar com outro número. Vamos tentar o 2 novamente e o 5. Então 5 menos 2 dá 2, dá 3. E aí vezes 2 dá 6. E é esse o resultado que a gente tem. Então é dessa forma que a gente resolve a questão obra, ok? Nesse momento estarei mostrando a resolução da questão relógio da fase 1 da UBI 2024. Bom, a questão traz a seguinte situação. Haverá uma partida entre duas equipes. E essa partida tem um horário para início. Porém, por conta de alguns erros logísticos, essa partida sofrerá um atraso. E a nossa tarefa é, dado o horário de início da partida e dado um determinado tempo de atraso, a gente deve determinar um novo horário de início da partida. Lembrando que esse tempo ele vai ser dado em segundos, ok? Então, a questão traz alguns exemplos. E no primeiro exemplo, a partida deveria começar às 3 horas, 14 minutos e 15 segundos. Porém, ela sofrerá o atraso de 1 segundo. Por conta disso, a partida começará apenas às 3 horas, 14 minutos e 16 segundos. Bom, pulando para o terceiro exemplo, nesse exemplo a partida iria iniciar às 20 horas e 24 minutos. Porém, ela sofrerá um atraso de 2024 segundos. E por conta disso, a partida iniciará apenas às 20 horas, 57 minutos e 44 segundos. Então, vamos à resolução da questão. Primeira coisa que a gente faz é receber o horário da partida, o horário de início da partida. Então, nessas três primeiras linhas, a gente recebe esse valor em horas, minutos e segundos, ok? Na quarta linha, a gente vai receber o tempo de atraso que essa partida irá sofrer. Lembrando que esse tempo de atraso também será dado em segundos. E na sexta linha, a gente faz o seguinte. Por conta do tempo de atraso ser dado em segundos, a gente vai somar o valor que a gente tem do horário de início da partida, o valor de segundos, e a gente vai somar com o tempo de atraso. E a gente vai pegar o resultado dessa soma e a gente vai tentar converter esse valor para minutos ou horas, ok? E aí, convertendo esse valor de segundos em minutos ou horas, a gente vai conseguir determinar o novo horário de início dessa partida, ok? Então, na sexta linha, o que a gente faz é, basicamente, soma o tempo de atraso que a partida irá sofrer com o tempo em segundos que a gente tem que a partida deveria iniciar, ok? Na linha 7, a gente vai ver quantos minutos isso equivale. Então, a gente vai pegar essa soma, que vai estar em segundos, e a gente vai tentar converter esse valor para minutos. Então, entre parênteses, a gente pode ver aí uma divisão do valor que a gente tem armazenado em segundos, que é aquela soma, dividido por 60. Lembrando que quando é usado na divisão essas duas barras, isso aqui significa que a gente quer pegar o valor, o resultado inteiro dessa divisão. Se a gente colocar só uma barra, a gente receberia um resultado em ponto flutuante. Então, por exemplo, a gente poderia receber um resultado de 2.5, 2.3. Porém, quando a gente usa essas duas barras, a gente recebe o resultado de forma de um número inteiro. Então, a gente vai receber, por exemplo, 1, 2, 3, 4. A gente não vai receber número com ponto flutuante, ok? Então, a gente vai fazer essa divisão para conseguir saber quantos minutos esse tempo em segundos equivale. E aí, sabendo esse tempo, fazendo essa transformação, a gente soma ao tempo em minutos inicial da partida, ok? Então vamos supor que o tempo em segundos é igual a 120.
ok? E aí, ao dividir por 60, qual o resultado que será? Será 2 minutos, ok? Porque 120 dividido por 60 dá 2, ok? Lembrando, isso é bem básico, mas vale falar. O 60 é porque cada minuto contém 60 segundos, ok? A oitava linha, a gente vai pegar o resto. Caso exista um resto dessa divisão, a gente vai pegar, ok? E é isso que a gente faz na linha 8. Por exemplo, vamos supor que em vez de ser 120, o nosso tempo seria 125. A gente, dividindo 125 por 60, daria 2 e teria o resto de 5, ok? Então a gente vai pegar e atualizar o nosso tempo em segundos, certo? Por quê? Porque esse resto ele não é suficiente para formar um novo minuto, ok? Então, recapitulando, o que a gente fez foi dividir o tempo que a gente tinha em segundos total e a gente transformou ele em minutos. E aí, transformado em minutos, a gente somou aos minutos iniciais da nossa partida. Então, se eram 24 minutos e a divisão deu 2, então a gente vai, em vez de começar às 24, 26 minutos, ok? Na linha 9, a gente vai estar fazendo a mesma coisa, ok? Só que a gente não vai verificar através dos segundos, e sim dos minutos. Então, a gente vai pegar o valor que a gente tem em minutos e vai verificar, vai tentar converter esse valor para horas. Por isso, a gente faz, da mesma forma da linha 7, a gente vai fazer uma divisão por 60. Okay? Por quê? Porque uma hora contém 60 minutos. Se esse valor de minutos exceder a 60, a gente vai adicionar, a gente vai converter e adicionar a hora original da nossa partida, ok? Então vamos supor que a gente tem 80 minutos. 80 dividido por 60, na nossa divisão inteira, a gente vai ter 1, ok? Então, vamos supor que o horário de início era às 20 horas, então ela vai começar às 21 horas, porque a gente vai somar o valor original das horas do nosso horário de início da partida com o valor da divisão que a gente fez, ok? A gente basicamente está convertendo de minutos para horas, como na linha 7 a gente estava fazendo, de segundos para minutos, ok? E da mesma forma que a gente fez na linha 8, a gente está fazendo na linha 10. A gente está pegando o resto dessa divisão e somando em minutos. Por exemplo, como eu falei, 80 minutos dividido por 60 dá apenas 1. Porém, tem resto 20. Esses 20 minutos não são suficientes para formar outra hora. Então, a gente soma, a gente atualiza essa variável minutos com o resto dessa divisão, ok? Depois de atualizado, na linha 11, o que a gente está fazendo é colocando o nosso valor em horas nesse formato entre 0 e 23, que é pedido na questão. A gente não tem como ter um jogo às 25 horas, às 26, às 30 horas, ok? Então, por conta disso, a gente faz essa divisão da linha 11 para deixar o valor de horas nesse formato entre 0 e 23, ok? Então, em vez de ser às 30 horas, seria às 6 horas, por exemplo. Então, a gente está convertendo. E aí, em seguida, depois disso tudo, a gente, na linha 13 até a linha 15, a gente apenas mostra o novo horário de início da partida. Ok? Então, vamos fazer alguns testes para a gente saber se esse programa realmente está funcionando. Bom, primeira coisa que a gente vai receber vai ser o valor em horas. Eu vou usar aquele primeiro exemplo. Então, no primeiro exemplo, a gente recebia, vamos supor, o jogo vai iniciar às 13 horas, 14 minutos e 15 segundos, ok? Esse é o horário da partida para iniciar, ok? E aí ele vai sofrer um atraso de 10 segundos, vamos supor.
E aí, com esse atraso de 10 segundos, a partida deve iniciar às 13 horas, 14 minutos e 25 segundos. E é isso que acontece. A partida vai iniciar às 13 horas, 14 minutos e 25 segundos. Se a gente fizer o terceiro exemplo, que, que está lá na questão, a partida lá inicia às 20 horas, 24 minutos e 0 segundos. E ela sofre um atraso de 2024 segundos. 2024 segundos. O novo horário de início da partida será às 20 horas, 57 minutos e 44 segundos. Se a gente olhar, é igualzinho ao exemplo 3, ok? Então, nosso código está funcionando, ok? Então, recapitulando, a gente recebe o valor, o horário de início da partida, bonitinho aqui, horas, minutos, segundos. Em seguida, a gente recebe o tempo de atraso em segundos. A gente vai pegar esse tempo de atraso, vai somar com o valor que a gente tem de segundos do horário de início da partida. E aí, a partir dessa soma, desse resultado, a gente vai começar a converter. Esse valor que a gente tem, a gente vai converter em minutos. Em seguida, a gente vai tentar converter para horas, ok? Se for necessário, certo? Então, na linha 7, o que eu estou fazendo? Primeiro, eu converto esse tempo em segundos para minutos e somo ao valor de minutos original do início da partida, que a gente recebeu antes. E aí a gente atualiza a variável segundos, ok? Da mesma forma, na linha 9, eu verifico a quantidade de minutos e aí eu vou converter isso para horas, ok? E aí depois de converter, a gente soma esse valor com a hora original do início da partida. Na linha 11 a gente só está botando esse formato e depois a gente printa, ok? Olá pessoal, me chamo Levi Gabriel e agora eu vou responder com vocês a questão de concurso da prova da UBI de 2024. Bom, inicialmente lendo o enunciado, aqui vai falar um pouco sobre a Cláudia, com todo um contexto, e a tarefa dela foi determinar a nota de corte. Aqui um pouco mais embaixo ele explica como que funciona a nota de corte, ou seja, a nota de corte no concurso for C, então todos os participantes com nota maior ou igual a C serão aprovados, e se for menor do que C, será reprovado. Porém, o chefe da Cláudia pediu que, no mínimo, 4 candidatos para a próxima fase. Mas ela também não quer que a nota de corte seja muito baixa. Por isso, Cláudia decidiu que a nota de corte deverá ser maior, a maior nota C, que faz que, no mínimo, 4 candidatos sejam aprovados. Ou seja, a gente pode ter a maior nota, temos a nota 10, 20 e 30. Aí, dois alunos tiraram a nota 20. A maior nota seria o 30. Porém, a gente quer que no mínimo 2 candidatos sejam aprovados. E se a gente usasse a nota 30 como base, a gente só conseguiria aprovar um candidato. Então a gente passa para a nossa próxima maior nota, que seria a nota 20. E essa nota é possível que 2 candidatos sejam aprovados, visto que a gente tem 2 candidatos que tiraram a nota 20 na prova da UBI. Isso é um exemplo. Bom, aqui fala sobre a nossa tarefa e dados o número N de candidatos, anotas A1, A2, AN, dos candidatos, a quantidade mínima de aprovados, K, diga qual deve ser a maior nota de corte C para que pelo menos K candidatos sejam aprovados. Aqui temos a entrada, a saída, e aqui a gente vai para o exemplo. Bom, o primeiro exemplo, junto com vocês, agora eu vou mostrar como é que ficou o código. Bom, inicialmente a gente vai ler o valor de N e K. Em seguida, a gente tem um array, a gente vai ler todos os valores daquele array. A gente inicializa x como 100 e a gente cria um loop infinito para encontrar o valor de x. Aqui a gente vai contar quantos elementos do array são maiores ou igual a k. Aqui a gente tem um elemento quantidade, a gente faz uma soma, que vai ser na lista de elemento, a variável elemento na lista A. Se o nosso elemento for maior ou igual a x, então a gente vai adicionar. Se a quantidade for maior ou igual a x, maior ou igual a k, saímos do loop através do break. Aqui a gente decrementa
menos 1, decrementa x, na verdade, perdão, e a gente imprime o valor. Agora, rodando o código junto com vocês, usando esse exemplo. No caso é 3 e 1 e 92, 83 e 98. A saída que a gente espera é o 98. Visto que 98 é a maior nota que a gente tem entre as três, a gente botou bem que seriam três notas, e a gente quer que no mínimo um candidato seja aprovado. Então, 98 é a maior nota e faz com que um candidato ao menos seja aprovado. Agora a gente usando outro exemplo. Vamos usar esse exemplo 2 agora. Bom, exemplo 2 é 4 e 2, ou seja, a gente tem 4 notas e a gente quer 2 alunos aprovados, e as notas são 1, 2, 3 e 4. Então, a nota de corte é 3, porque se a gente tem a nota de corte 4, que seria a maior nota, a gente teria apenas um aluno aprovado. Mas com a nota de corte sendo 3, que no caso é a segunda maior nota, a gente pode ter o aluno que tirou 3 e o aluno que tirou 4. Assim a gente consegue ter os dois alunos que a gente queria que tivesse. Eu acho que esse exemplo deu para ficar claro agora para vocês, mostrando como que seria tendo um aluno, dois ou até mais, seria a mesma lógica. E era isso, pessoal. Boa sorte na próxima fase. Olá pessoal, eu me chamo Emerson e agora eu irei estar mostrando a resolução da questão Jogo da Vida da UBI 2024 na primeira fase, certo? Então vamos lá. Inicialmente aqui nesse primeiro parágrafo ele mostra, dá um contexto, né, geral do Jogo da Vida, o que é, por que foi criado e aqui as regras do jogo, né? Ele dá início aqui no segundo parágrafo. Basicamente ele acontece em uma matriz quadrada, né, de dimensões n por m, onde existem duas regras. No caso, cada célula ela pode estar viva ou morta. E no nosso programa, essas células vão ser representadas como 0 e 1, sendo o 1 é uma célula viva e o 0 uma célula morta, certo? Seguindo, basicamente ele fala que existem condições, né, para que células mortas se tornem células vivas e células vivas se tornem células mortas, né, que está especificado aqui nesses pontos. É importante também ressaltar aqui, ó, que duas células são consideradas vizinhas, né, se elas são adjacentes diagonalmente, horizontalmente ou verticalmente. Então qualquer uma dessas células, né, que estiverem adjacentes vão ser consideradas vizinhas. Ou seja, uma célula, né, pode ter até 8 vizinhas próximas a ela. Então, basicamente, essa também é uma particularidade do jogo. Seguindo aqui, ó, ele vai explicar aqui como funciona, né? Basicamente o jogo ocorre em tempos, né, ou em passos, né, que aqui no caso ele vai dar uma quantidade de passos e você tem que calcular qual o estado que vai estar o jogo, né, o tabuleiro, em cada passo, que vai de acordo com as condicionais, ele vai alterando o seu estado. Então ele dá esse exemplo aqui inicial e mais abaixo ele mostra aqui o que a gente vai precisar para fazer o código em si, no caso da entrada e na saída. Vamos para o exemplo que a gente vai entender melhor, né? Aqui no exemplo, ele deu esse seguinte exemplo, né? O primeiro. A gente vai ter esses 5, que vai ser justamente as dimensões da matriz. Ela vai ser uma matriz quadrada, então vai ser 5 por 5 nesse exemplo. E aqui ele dá o total de passos que eu tenho que executar no meu jogo. Ou seja, nesse exemplo aqui eu tenho que executar 3 passos. Então o meu resultado final ele vai ser o resultado do jogo após ocorrerem 3 passos, partindo, né, dessa matriz que eu fiz aqui posteriormente nas minhas entradas também. Vamos agora mostrar no código a resolução em si. Pois bem, ó, inicialmente a gente declara aqui uma constante chamada max, que vai basicamente servir para como se fosse um limite ali da minha matriz.
no qual né, ele especifica também na questão. E aqui, nessa linha 5, a gente vai iniciar uma matriz que basicamente vai ser totalmente preenchida com zeros, certo? E ela vai ter dimensões max por max. No nosso caso aqui, ela vai ter 55 por 55, ou seja, vai ser uma matriz muito grande. E aqui abaixo, a gente vai iniciar aqueles dois valores, n e q, sendo n a dimensão da matriz que eu desejo com a entrada, e o q, o número de passos que eu tenho que executar. Essa parte aqui do código, ela vai fazer basicamente o seguinte: eu tenho uma matriz enorme, mas ela está preenchida apenas com zeros. Então, eu vou modificar essa matriz para que ela fique de acordo com o que a questão está me pedindo. Então, é basicamente isso que vai acontecer. Ó. Eu vou ter aqui um for, que inicialmente ele vai percorrer as linhas, né, com o valor de i. Eu vou ter esse s, que vai ser justamente o input que vai receber, nesse caso, essa linha, na verdade essas linhas, né, tanto essa quanto essa, para que eu possa finalmente preencher toda essa matriz e para que ela deixe de ser uma matriz generalizada só de zeros, certo? Então eu vou receber, né, esse s vai se comportar como um vetor, né, ele, no caso eu digitei ali no exemplo 5 zeros seguidos, né, sem espaço, aqui na primeira linha, nessa aqui. Então ele vai ser um vetor. E aí eu vou percorrer aqui, no caso agora, as colunas da minha matriz e vou preenchendo, né, alterando o valor nessa célula caso ele seja igual a 1. Pois bem, agora que eu já tenho uma matriz, já modifiquei minha matriz para que ela fique de acordo com o exemplo que eu estou fazendo, com o teste que eu estou fazendo, agora eu posso começar a fazer as fases do jogo, né? No caso, os passos do jogo, para que eu consiga calcular, ou melhor, mostrar o resultado conforme os passos que ele me seguiu, né? No caso aqui, no primeiro exemplo, ele pediu 3, então eu tenho que mostrar como ficará o jogo no final da execução do passo 3, certo? Então ele vai fazer esse for aqui que vai ser responsável por modificar esses valores. Primeiramente, ele faz aqui uma cópia chamada vizinhos, certo? Da minha matriz. Na verdade, ele não faz uma cópia, ele só faz uma matriz generalizada também, totalmente preenchida com zeros, igual a gente fez aqui nessa linha 5, certo? E basicamente vai ser um auxiliar, certo? Para que eu não precise modificar a minha matriz original. Então, beleza, criei essa matriz. Agora eu preciso começar a modificar ela. Então eu faço um for, dois fors, né, na verdade, alinhados aqui para que eu possa percorrer as linhas e as colunas. Então eu vou começar do meu primeiro valor, né? Vou de 1 até n mais 1 e assim eu vou percorrer toda a minha matriz vizinhos. E o que eu vou fazer? Qual a lógica que eu vou utilizar? Eu vou fazer a seguinte lógica: como eu tenho valores só zeros e uns, ou seja, eu posso fazer uma lógica que cada célula vai ser o número correspondente à quantidade de vizinhos que eu tenho. Por exemplo, caso eu tenha uma matriz aqui, no exemplo, eu tenho essa célula aqui. Essa célula ela vai ser 0. A minha matriz vizinhos ela está totalmente preenchida com zeros e ela vai comparar a minha matriz mat, né, que seria essa daqui mesmo. Como eu tenho uma matriz totalmente preenchida com zeros, eu vou somar cada vizinho dela. Como isso vai acontecer? Conforme essas linhas aqui, né? Ó, inicialmente eu tenho aqui vizinhos na posição i e j. Como a gente está considerando a primeira iteração, vai ser na primeira posição, lá no cantinho superior esquerdo. Então, o que vai acontecer? Eu vou somar, né, o valor que eu tenho aqui no meu vizinho horizontal embaixo, certo? A soma, no caso, essa linha vai somar o vizinho horizontal embaixo. Ou seja, o que vai acontecer? Ó? Quando eu tenho aqui um exemplo, certo? Supondo que eu estou nessa célula aqui,
estou avaliando essa célula na minha matriz vizinhos. Então, eu vou aqui, mat i mais 1. Essa primeira parte aqui, esse primeiro colchete, né, ele vai ser a minha linha. Ou seja, eu estou somando 1 na linha. Então, eu vou pegar a linha, eu estou nessa aqui, eu vou somar mais 1, eu vou para essa. Beleza. E agora eu pego e mostro o j normal, então eu continuo nessa linha aqui. Certo? Então, é basicamente isso que aconteceu. Somei 1 na linha. Agora vamos lá para essa segunda parte aqui, né? O que vai acontecer? Eu estou diminuindo 1 no meu i. Então, eu estou nesse i aqui, eu vou diminuir 1, eu vou para esse atrás. Esse que está anterior ao meu valor que eu estou iterando. Ou seja, eu vou somar a esse valor aqui o que estava aqui e aqui. Pode ser 1 ou pode ser 0. Se for 0, não vou alterar em nada. Se for 1, vai somar apenas 1, né? E assim por diante, né? No caso, quando eu somo 2 aqui, ó, eu vou somar 1 no meu i, eu vou para cá novamente. Aí eu vou somar 1 no meu j, eu vou para cá agora. Ou seja, eu pego esse valor aqui. Nessa próxima linha, vou diminuir 1 nos dois. Então eu vou pegar o valor que está aqui. Na próxima linha, eu vou pegar aqui o do superior direito, diagonal superior direita. No caso, seria essa aqui. Depois essa aqui. E por fim, eu pegaria esse aqui e esse aqui. No final, o valor que seria 0 inicialmente, que estaria aqui na frente, no meio, na verdade, se transformaria na quantidade de vizinhos que eu tenho a essa célula. No caso, botando um exemplo, né, de verdade aqui, transformando em números, como inicialmente eu tenho 0 aqui, supondo que eu tenho 1 aqui, 0, 0, 0, 1, 0 e 0. Então ele vai percorrer em cada um, somando. Ele vai para cá, ele vai inicialmente para cá, depois vai para cá, vai para cá, para cá, para cá e para cá. Depois ele soma aqui na vertical, certo? No final esse valor aqui vai ser igual a 3, certo? Porque quando eu somei zeros, não alterou em nada, somei os valores 1 e aí sim eu tenho o total de vizinhos. Beleza, já que eu tenho o total de vizinhos, agora sim eu posso aplicar essas condicionais aqui. Essas seguintes condicionais. Mas primeiro, antes de aplicar, eu tenho que testar se a célula em questão está viva ou morta, que é justamente o que eu vou fazer nessa parte aqui. Ó. Eu dou um if e verifico, caso essa célula aqui esteja viva, ela vai ser 1. Quando eu tenho o valor 1 aqui no Python, eu vou ter como uma verdade, ou seja, esse if vai ser atendido e aí eu vou passar para cá. Caso seja 0, ele vai cair no else. E esse segundo if vai ser justamente a condicional que está solicitando aqui. Ó. Eu já sei que ela é uma célula viva, então eu vou para essas três aqui. Beleza? Aí agora eu verifico, né? Essa célula ela possui 2 ou 3 vizinhas vivas. Se ela possuir, ela vai continuar viva. Ou seja, é justamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Maior que 2 e menor que 3, certo? Ou melhor, menor que 2 e maior que 3. E aí, caso ela seja isso, eu vou transformar ela em uma célula morta, né? Que no caso seria o contrário dessa condicional aqui, que é justamente essas duas. Então eu implementei aqui no meu segundo if essas duas condicionais. Ó. Se uma célula viva possui menos que 2 vizinhas vivas, ela morre. Ou seja, justamente isso aqui. Ó. Se o valor que tem dentro daquela célula for menor que 2, quer dizer que ela só tem um vizinho ou 0. Então, não adianta, ela vai morrer. E se for maior que 3, ela também vai morrer. Ó. Se possuir mais que 3 vizinhas vivas. Então, ela também morreu. É justamente aqui por isso que eu uso, né, o operador aqui de ou, né?
E aí eu inverto o valor, mas não na célula vizinha, sim na minha MAT, que é a minha matriz oficial, certo? E aqui, justamente, eu implemento a única condicional, né, que tem aqui para a célula morta, praticamente, que é, se ela possui exatamente 3 vizinhas vivas, ela vira uma célula viva. E é isso que vai acontecer aqui. Se ela for igual a 3, quer dizer que ela tem exatamente 3 vizinhas vivas. Então, ela vai se tornar uma célula viva. Novamente, eu altero o valor dessa vez na minha matriz oficial do resultado, não mais na minha auxiliar, que é a matriz que tem apenas o número de vizinhos por célula, certo? E por fim, eu vou ter esse último for, que vai ser basicamente para que eu imprima o resultado, né, de uma forma mais performática, mais ágil, para que não dê estouro de tempo. Eu vou percorrer, né, cada valor da minha matriz, aqui com o IJ, no caso linhas, colunas novamente. Vou dar um print. Esse método aqui, ele vai basicamente receber um código de uma tabela chamada Unicode, código Unicode, certo? E vai retornar aqui uma string contendo, né, o valor que a gente tem na matriz, né, na célula, na verdade, da minha matriz. E aqui ele só vai imprimir esse end no final, que é para dar um espaço entre os valores. E esse print aqui ele é para quebrar a linha e mostrar justamente da forma que a questão pede, certo? Então agora vamos testar aqui o código com vocês. Então vamos lá. Colocando ali o primeiro exemplo, né? A gente vai ter os 5 e 3. Inicialmente é totalmente preenchido com zeros. Depois a gente entra com essa linha, assim e assim. Por fim a gente tem novamente zeros. E aqui ele vai imprimir justamente o resultado da minha matriz com 3 passos, né? Quando são executados 3 passos. É isso, pessoal, espero que tenha ficado claro. E essa foi a resolução da questão do jogo da vida. Boa sorte na próxima fase.